Olá, crianos, tudo bom? Então hoje vamos responder mais uma questão da prova do seletivo do IFMA do ano 2020, legal? A questão ela versa sobre oração subordinada substantiva, ela dá esse diálogo aqui entre o paciente e o médico. Do diálogo a questão extrai este texto: doutor, sei que não devo ter emoções fortes. E a expressão que eu não devo ter emoções fortes, a questão quer saber qual a análise sintática desta expressão aqui, legal? Então, crianças, como a questão ela versa sobre as orações subordinadas substantivas, é necessário nós sabermos os tipos de orações subordinadas substantivas, legal? E como detectar, descobrir dentro da oração esses tipos de orações, legal? Dessa forma, vamos pedir ajuda para o Acla. E aí, Acla, existe alguma maneira, um método, uma técnica de visualizar as orações subordinadas substantivas dentro da oração? Sim, olha o Acla trazendo aqui para nós. O Acla nos traz aqui esse esqueleto, essa estrutura, para encontrarmos todos os tipos das orações subordinadas substantivas dentro certo da oração. Então, só para lembrar, as orações subordinadas substantivas são subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetivo indireto, computativo nominal e a positiva. E como encontrar essas substantivas aqui, certo, dentro da oração subordinada? Ora, da seguinte maneira, o Acla aqui está nos ensinando assim. Nós vamos dividir a oração em duas partes: oração principal e oração subordinada substantiva. E quem divide é a conjunção integrante que. Pode ser a conjunção integrante que ou a conjunção integrante se. O primeiro passo é circular a conjunção integrante que dentro da oração, passa uma barra antes, legal? Aí dividimos. A oração que não possui a conjunção integrante que é chamada de oração principal. E a oração que possui a conjunção integrante que é chamada de oração subordinada substantiva. E o nome dessa substantiva aqui, quem vai nos dar é o macete que o Acla vai nos ensinar da seguinte maneira. Nós vamos olhar para a conjunção integrante que está bem aqui, e vamos agora, olha, para o termo que está antes da conjunção integrante que. O termo pode ser verbo e o termo pode ser nome, beleza? Se o termo for verbo, pode ser verbo de ligação ou pode ser verbo transitivo. Sendo verbo de ligação aqui antes da conjunção integrante que, a subordinada substantiva ela pode ser subjetiva ou pode ser predicativa, legal? Ou se for um verbo transitivo antes da conjunção integrante que, a subordinada substantiva ela pode ser um objetivo direto ou um objetivo indireto. Mas vamos explicar melhor, legal? Então, se eu tiver um verbo de ligação antes da conjunção integrante que é que o verbo de ligação, ela pode ser subjetiva e predicativa. E como fazer a diferença? Da seguinte maneira, observamos duas frases aqui. A primeira, é fundamental que siga o Acla. Eu tenho um verbo de ligação, legal. Eu tenho a conjunção integrante que, legal. Passei aqui. Gente, eu tenho a oração principal e a oração subordinada. Na oração principal, o sujeito não está na oração principal. Por quê? O que é fundamental? Que eu siga o Acla. Que siga o Acla é o sujeito, e o sujeito está na oração subordinada. Então, quando nós tivermos verbo de ligação e o sujeito está na oração subordinada, então essa subordinada será uma subjetiva, legal? Agora, quando o sujeito estiver na oração principal, estando na oração principal, a subordinada será predicativa, conforme esse exemplo aqui, ó. Meu desejo é que siga o Acla. Meu desejo é que siga o Acla. Então, o sujeito é meu desejo e o sujeito está na oração principal. Nós temos o verbo ligação e temos a conjunção integrante que dividir a oração principal e a oração subordinada. O sujeito está na oração principal. Dessa forma aqui, a subordinada é predicativa, legal? Agora, se aqui não for verbo ligação, for um verbo transitivo, ora, se aqui for um verbo transitivo é o seguinte: se esse verbo transitivo for um verbo transitivo direto, o que é um verbo transitivo direto? É aquele que o complemento verbal não precisa de preposição. A subordinada bem aqui será uma objetiva direta. Agora, se o verbo for um verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto é aquele que seu complemento verbal precisa de preposição. Logo, a oração subordinada substantiva será objetiva indireta. Vamos ver exemplo. Temos aqui dois exemplos. Nós queremos que curta o Acla. Nós queremos que curta o Acla. Ó, conjunção integrante que, a barra antes. Vamos olhar para o termo antes. O termo é um verbo. E esse verbo é um verbo que quem quer que é algo, quem quer que é alguma coisa. Então, o verbo transitivo direto, logo que curta o Acla é uma objetiva direta. Legal? No outro exemplo, preciso de que compartilhe o Acla. Preciso de que compartilhe o Acla. Circulando a condição integrante que e olhando para o termo antes da condição integrante que. O termo é um verbo. Esse verbo é um verbo transitivo e direto. Quem precisa de algo. Quem precisa de alguma coisa. Precisa de quê? De que compartilhe o Acla. Então, que compartilhe o Acla é uma objetiva indireta. Legal. E se for nome? Ora,
Se for nome antes da condição integrante que, e nesse nome, se for nome, beleza? E após o nome vier uma preposição, a subordinada aqui será uma completiva nominal, beleza? Agora, se for nome e após o nome vier 2 pontos, a subordinada aqui será uma apositiva. Vamos ver exemplo. Nós temos aqui, ó. Tenho vontade de que estude no Acre. Eu tenho a condição integrante que e vou lá para o termo antes. O termo antes é vontade. Vontade é nome. E após o nome tem preposição. Então, nome e preposição é complemento nominal. Dessa forma, tenho vontade de que estude no Acre. Que estude no Acre é um complemento nominal. Beleza? Agora, eu tenho digo-te uma coisa. Digo-te uma coisa. 2 pontos. Que será aprovado. A conjunção integrante que, vamos olhar para o termo antes. O termo antes é um nome. E depois do nome tem 2 pontos. Ó, se eu tenho um nome e 2 pontos, um nome e 2 pontos, então é a positiva. Dessa feita, a oração aqui que será aprovada será uma oração subordinada substantiva a positiva. Até aqui, crianças, beleza? Deu para compreender? Então agora vamos responder a questão. A questão diz o seguinte, olha o texto. Doutor, sei que não devo ter emoções fortes. Beleza, o primeiro passo é circular a condição integrante que. Vamos circular a condição integrante que. Passa uma barra antes e vamos olhar para o termo que está na condição integrante que. Esse termo é nome? Não, não é nome. Se não é nome, não pode ser nem completivo nominal e nem apositivo. É verbo? É verbo. É um verbo de ligação? Não é um verbo de ligação, porque o verbo de ligação é o faz parte, ficar, estar, ser, permanecer, parecer, andar e continuar. Logo, não é verbo de ligação. Vai ser um verbo transitivo, porque está expressando uma ação. E é um verbo transitivo, que o seu complemento precisa de preposição? Não, não precisa de preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Se é um verbo transitivo direto, que eu não devo ter emoções fortes, é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Legal, crianças? Beleza? Então, qual é o gabarito? Vamos olhar o gabarito, letra B. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Legal, B de abacate, né, crianças? Beleza. E aí? Gostou da resolução? Então, tá na mente. Se tá na mente, tá no ar. Criança, até a próxima. Tchau.